Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública da Comissão de Saúde discute situação do Hospital Universitário do Fundão. Comissão de Educação promove reunião para debater o bilhete único dos universitários. E uma exposição no Jardim Botânico chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de saúde. Uma audiência pública na Câmara do Rio, nesta sexta-feira, discutiu a situação do Hospital Universitário do Fundão. A unidade teve 180 leitos fechados, o que reduziu o número de internações. A audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em ambiente virtual, analisou a situação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mais conhecido como Hospital do Fundão. A reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, disse que há uma precarização do trabalho na unidade e que o número de leitos foi reduzido. Em 2020, para manter leitos abertos, foram contratadas empresas privadas, o que não é considerado ideal pelos representantes da UFRJ. A meta é 400 leitos abertos. Este ano, houve a diminuição de 180 leitos. Uma diminuição progressiva no número de leitos, e isso ocasiona uma diminuição do atendimento à população através de serviço público de alta qualidade, diminuição progressiva no número de leitos, diminuição progressiva no orçamento dessa unidade hospitalar, porque um hospital que menos produz, menos recebe verba do SUS. O Sistema Único de Saúde é subfinanciado, mas quanto menos atendermos, menos seremos financiados. Os participantes analisaram a atuação da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Leôncio Feitosa, diretor do Complexo Hospitalar da UFRJ, apontou algumas causas do desmonte da área de saúde, como falta de pessoal, estrutura e verba. Hoje, 2.000 atendimentos diários foram reduzidos no complexo hospitalar e o orçamento é 50% menor que em 2014. Preciso lembrar que vários procedimentos são realizados pelo complexo hospitalar, são únicos no estado do Rio de Janeiro. Só lá se faz. Então, se penaliza também o usuário do SUS. Amâncio Paulino de Carvalho, diretor da Divisão de Pesquisa do Hospital do Fundão, afirmou que o hospital sempre teve contratos precários de trabalho. Houve queda de internações, de orçamento e aumentaram os problemas do hospital. O hospital sofreu uma queda acentuada do faturamento do Sistema Único de Saúde, principalmente nesse caso, pela sua dificuldade de se articular e ter a produção que seria necessária na relação contratual com o SUS. O vereador Dr. Rogério Amorim lamentou que o Parque Tecnológico dos Hospitais Universitários não tenha investimento e falou dos profissionais de saúde que não cumprem a carga horária. Nós costumamos ver muito isso. Uma profissional que não cumpre a integridade da carga horária. Se nós formos agora no centro cirúrgico, por exemplo, dos hospitais universitários, eles não funcionam isso em plenitude, não por falta de material, mas muitas vezes por falta de pessoal humano, e quando nós vamos ver lá na escala, tem gente lotada para estar lá. Os vereadores Tarcísio Mota e Paulo Pinheiro alertaram que é preciso analisar democraticamente os resultados atuais dos hospitais universitários. Foi possível gerir sem a EBSER até hoje e é possível gerir com a qualidade, bastando que a gente possa arrancar, o que eu acho muito difícil hoje, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, recursos necessários para o funcionamento. O presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlos Caiado, promulgou nesta sexta-feira a lei que cria o Programa Ambulatorial de Saúde Mental pós-Covid. A ideia é garantir o tratamento de pessoas que apresentem transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e pânico em consequência da pandemia. Outras 5 leis também foram promulgadas. Entre elas, a que estabelece o reforço da vacinação da população idosa, a que cria o polo gastronômico e cultural da Pavuna e a que declara patrimônio cultural de natureza imaterial, o bolinho de feijoada. E nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio divulgou um novo boletim epidemiológico.
A vacinação chegou a 65% da população carioca. A máscara ainda deve ser usada em locais fechados ou com aglomeração. A Prefeitura apresentou um mapa de risco da capital e, pela primeira vez, o Rio está com cor verde, indicando o risco baixo de transmissão. Essa categoria é nova e foi criada por recomendação do Comitê Científico da Prefeitura. Até então, o risco era moderado e representado pela cor amarela. A gente fez um ajuste para poder, de fato, a situação epidemiológica atual pudesse aparecer no mapa. Os atendimentos na rede de urgência e emergência por síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave na capital também mantêm a tendência de queda sustentada. Todos apresentando as menores taxas desde o início da pandemia. A fila por leitos também segue zerada. São quase 11 milhões de vacinas aplicadas na cidade do Rio. 50% dos idosos já receberam a dose de reforço. Em relação ao grupo acima de 12 anos, a capital já apresenta uma alta cobertura, com 99,5% das pessoas vacinadas com a primeira dose. 77,4% acima dos 12 anos já tomaram a primeira e a segunda dose. O calendário de vacinação segue avançando. A previsão da Prefeitura é que toda a população adulta esteja vacinada até o final de novembro e os idosos com a dose de reforço também. O secretário de Saúde destacou que quem tinha que tomar a segunda dose na segunda-feira ou na terça durante o feriado podem ser imunizados a partir desta sexta-feira. Sorange disse ainda que o Rio recebeu uma compensação de doses do Ministério da Saúde e, com isso, qualquer capital está apta a aplicar a segunda dose ou dose de reforço, mesmo nas pessoas que tomaram a vacina em outros municípios. A gente agora tem estoques no limite, a gente não tem um estoque muito confortável de doses, a gente está esperando a chegada de novas doses, a gente tem estoque até sábado, então a gente não vai ter vacinação no feriado, lembrando que o dia do servidor mudou para o dia 1º, a gente tem o feriado dia 2, então a gente não vai ter vacinação no feriado, e as pessoas que tomariam a segunda dose da vacina no dia 1º e no dia 2, poderão tomar a segunda dose já a partir de hoje, a partir de sexta-feira. Na próxima etapa da flexibilização, quando o Rio atingir 75% da população total vacinada, o uso da máscara não será obrigatório em locais fechados. E a proximidade das festas de fim de ano e o avanço da vacinação contra a Covid-19 aumentam a esperança de quem está desempregado. Só no estado do Rio, são 7 mil vagas temporárias previstas para estes últimos meses de 2021. Uma chance para muita gente entrar no mercado de trabalho e conseguir a tão sonhada efetivação no final do contrato. João Lucas Xavier acaba de conseguir uma vaga temporária como atendente de uma plataforma de turismo. Hoje em dia a gente não está podendo escolher muito, né? O mercado de trabalho ele tem sido muito escasso nas ofertas. Então a gente tem que escolher e optar por aquilo que vir, porque a gente não tem garantia de que terá uma outra opção ou de que vai ter algo efetivo. No estado do Rio, a população totalmente imunizada contra a Covid-19 é de mais de 45%. Na capital fluminense, esse número chega a mais de 60%. Em todo o Brasil, o avanço da vacinação e a flexibilização das medidas de restrição estão animando os setores produtivos. Quem está à procura de uma oportunidade de emprego deve ficar de olho nas ofertas. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, até o fim do ano é esperado o surgimento de mais de 565 mil vagas temporárias no país, acima das mais de 470 mil oferecidas em 2020. Só no estado do Rio, essa previsão é de 7 mil postos temporários, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Datas como a Black Friday e o Natal prometem alavancar esse segmento, que deve crescer cerca de 20% em todo o país em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse último trimestre agora de 2021, nós estamos vendo o surgimento das vagas de serviços à pessoa física, que está num crescimento muito grande, e agora vão chegar as vagas do comércio, né, que começam a ser contratadas já no início de novembro. As pessoas que precisam
buscar um trabalho temporário, lembrando sempre que o trabalho temporário é um trabalho legal, um registro em carteira, e que pode ser convertido facilmente em trabalhador efetivo. E essas pessoas desempregadas que aceitam o trabalho temporário, elas devem buscar uma agência credenciada pelo governo federal. Mas é preciso ficar atento às regras específicas previstas em lei que devem constar no contrato temporário, como, por exemplo, o prazo de 180 dias para o preenchimento da vaga, que não deve ser ultrapassado. Ele é o melhor caminho de conseguir um emprego efetivo, porque no trabalho temporário, as empresas não são tão exigentes quanto aos critérios de seleção de um trabalhador efetivo. A apresentação de uma escultura toda feita de plástico, representando o bom aproveitamento de resíduos, marcou o encerramento da Semana Lixo Zero no Rio. O final da campanha, que visa a conscientização sobre a produção e descarte adequado de detritos, foi realizado em um dos símbolos da cidade, o Pão de Açúcar. Um material que seria descartado e que levaria cerca de 400 anos para se decompor na natureza, nas mãos de uma artista plástica, foi transformado em uma linda homenagem ao Pão de Açúcar, um dos principais símbolos da cidade do Rio de Janeiro. Só saco plástico. E já era uma ideia antiga de fazer o Pão de Açúcar, fazer pontos turísticos, né, da cidade, né? A escultura foi trazida para passear de bondinho a convite do Instituto Lixo Zero, que promove o conceito de máximo aproveitamento e o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos. A cerimônia de encerramento da Semana de Conscientização aconteceu nesse cartão postal do Rio de Janeiro não à toa. No mesmo mês em que completa 109 anos, o bondinho Pão de Açúcar atingiu o selo Lixo Zero. E a gente faz a separação de resíduos aqui no parque. A gente compacta os resíduos que vão para reciclagem, plástico, papel, metal, etc. A gente faz a compactação, então isso já beneficia toda a cadeia produtiva da reciclagem. E isso é uma prática que a gente já faz há muitos anos, etc. Esta foi a 12ª edição da Semana Lixo Zero, que conta com um calendário pedagógico e foi celebrada em 254 cidades brasileiras, com cerca de 8 mil eventos, presenciais e virtuais, mobilizando 20 mil voluntários. A gente está aqui agora no bondinho, que é um ícone dessa cidade, um ícone, um símbolo do mundo. E se a gente fizer esse trabalho de ser lixo zero e ainda aproveitar esse trabalho para que ele seja pedagógico, para que ele possa reverberar para as outras pessoas, aí a gente estaremos transformando não só a cidade, como dando um bom exemplo para o mundo inteiro. Entre as ações, houve a instalação de unidades coletoras especiais no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal de Vereadores do Rio, que até o final do ano será o primeiro prédio público lixo zero do país. Fizemos um diagnóstico de todos os resíduos gerados dentro do Palácio Pedro Ernesto. A partir disso, já começamos a instalação de alguns coletores. Vamos fazer workshops com os servidores, com as pessoas que trabalham ali, para implementar toda essa metodologia do lixo zero, para que aquele prédio não gere mais nenhum lixo, né, para a cidade. Nós começamos na Câmara Municipal, acompanhando eventos na Câmara Municipal, em vários pontos da cidade também, na Orla, na Barra da Tijuca. Encerrar aqui hoje é muito importante para a gente e afirma o lixo zero como um compromisso da cidade, realmente. Para a gente fazer uma lei, uma casa legislativa precisa primeiro ter a legitimidade para poder fazer isso. E o projeto lixo zero da Câmara de Vereadores dá essa legitimidade aos vereadores para começar daqui em diante a legislar para a gente poder ter um mundo lixo zero. E você vai ver no próximo bloco. Uma exposição no Jardim Botânico chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal do Rio realizou reunião extraordinária nesta sexta-feira para discutir o bilhete único dos universitários. Além dos vereadores, participaram do encontro estudantes e a secretária municipal de transportes. Foram 2 horas de reunião onde a Comissão Permanente de Educação ouviu as reclamações dos estudantes universitários. Eles pedem a volta do bilhete único.
O bilhete único foi criado pela Prefeitura em 2014, garantindo gratuidade para os estudantes no VLT, BRT e nos ônibus municipais. Em 2019, o governo do então prefeito Marcelo Crivella mudou as regras de concessão. No começo do ano passado, com a pandemia do novo coronavírus, o serviço foi suspenso. No final de 2020, os vereadores do Rio aprovaram uma lei garantindo o benefício de volta, com as regras de 2014. A lei foi sancionada, mas até hoje os estudantes não voltaram a receber o bilhete único. Pelas regras, os alunos podem usar o bilhete único por até 4 viagens por dia. Os estudantes de cursos presenciais têm até 76 viagens de bilhete único por mês. O saldo que não for utilizado não pode ser transferido para os meses seguintes. Sem o benefício, Laís está tendo problemas para frequentar as aulas da faculdade de jornalismo. Eu usava meu bilhete único do estágio, usava para ir e para voltar do estágio. Depois eu ia para a faculdade. E ele me ajudava muito, porque a bolsa do estágio já era pouca. O estudante que mora longe da sua universidade, que é a maioria, por exemplo, moradores da Zona Oeste, precisam pegar, às vezes, 2 ou 3 ônibus para ir para a universidade, ou um ônibus em um metrô, ou um ônibus em um trem. E a passagem a gente sabe que está cara. O vice-presidente da comissão acredita que muitos alunos sejam forçados a abandonar a universidade sem o bilhete único. Por ter um elevado caráter social, por evitar a evasão escolar, nós estamos na luta pelo restabelecimento do bilhete único universitário. A secretária municipal de Transportes disse que não sabe ao certo quantos estudantes devem receber o bilhete único atualmente e que só com a implementação da bilhetagem eletrônica isso vai acontecer. Não há confiabilidade em relação aos dados que são passados pela RioCard. Então, se a RioCard me informa que foram feitas 100 mil gratuidades universitárias do passe livre, eu não tenho como comprovar e auditar que, de fato, aquele é o número correto. A licitação da bilhetagem vem para solucionar esse problema, tá? De forma definitiva, de forma que a gente tenha dados auditáveis e transparentes para que o município possa custear não só as gratuidades, mas qualquer outro tipo de subsídio, não só diretamente para o sistema de transporte, mas direcionado às pessoas. A Comissão de Educação promete ir à Justiça para antecipar a volta do pagamento do bilhete único. A comissão decidiu que vai pedir à Procuradoria da Câmara para questionar o município sobre isso. Nós vamos procurar o Ministério Público e esperamos resolver isso o mais rapidamente possível. A Prefeitura do Rio vai leiloar 10 tochas olímpicas de 2016. O dinheiro arrecadado vai ser destinado ao Fundo Municipal para atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O edital vai ser publicado na próxima quarta-feira e os interessados podem dar o lance até 18 de novembro. O leilão vai ser virtual e terá duração de 15 dias. Cada tocha foi avaliada em R$15 mil. E uma exposição do Jardim Botânico chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A repórter Simone Braga foi conferir. Flores, botões, caules e folhas. Com uma riqueza de detalhes, as fotos trazem o invisível aos olhos. Em cada flor, um detalhe diferente e a história de pacientes. A exposição Florescência traz a temática do câncer de mama por meio de imagens produzidas com um mamógrafo. Essa exposição com os nomes, cada flor tem o nome de uma paciente e elas deixam um depoimento da vivência delas. E mais do que isso, deixa uma mensagem de muita positividade, que eu acho que é fundamental. A exposição faz parte das celebrações do Outubro Rosa, que este mês também teve algumas ações realizadas na Câmara Municipal. Além de palestras de conscientização da prevenção da doença, o Palácio Pedro Ernesto foi iluminado de rosa. Todas as ações realizadas no mês de outubro, assim como a exposição Florescência aqui no Jardim Botânico, apresentam informações importantes e chamam a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se detectado na fase inicial, as chances de cura chegam a 95%. A exposição e as palestras realizadas pela doutora Fátima Marque servem para encorajar as mulheres com os cuidados da saúde feminina. Eu acho que hoje não importa se você tem 20 anos ou se você tem 60. Eu acho que o importante da conscientização é único. Desde que eu tive câncer de mama,
que eu acho que a gente tem que viver os nossos invernos. Às vezes os nossos invernos são muito duros, são muito sombrios, muito escuros, mas a gente tem que viver os invernos pensando que a próxima estação é a primavera, você vai florescer, você tem que ter a esperança que move, que na verdade nos cura. E se você está procurando um bom programa para o fim de semana, aí vai uma dica. Conforme a gente mostrou na edição de quinta-feira, as apresentações do Teatro Municipal estão de volta. Depois de 1 ano e 7 meses fechado devido à pandemia, o tradicional Palco da Cultura no Rio de Janeiro reabriu as portas ao público. A volta às atividades no Teatro Municipal acontece com apresentações gratuitas de balé. Além desta noite, haverá espetáculos no sábado e no domingo. Cada pessoa pode retirar até 4 ingressos no dia das apresentações. Para entrar no Teatro Municipal, é necessária a apresentação do passaporte de vacina. Nós abrimos as portas do Teatro Municipal no dia 28 de outubro, para nós uma grande alegria, e nós não queremos mais fechar. Para isso é muito importante que nós estejamos atentos a todos esses processos. A gente se reinventou, a gente aprendeu e a gente começou a criar expectativas que culminaram nesse momento. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima.